Uma pessoa que chega na tua vida de uma maneira muito exuberante, se faz muito íntimo, é maravilhoso, eu boto meu pé atrás. Quando você vai no sistema penitenciário feminino, você vê lá, não recebe uma visita. É. No máximo vai uma mãe. Por quê? Porque, em geral, o psicopata pega as mulheres para ser bucha de canhão, né? Do tipo assim, o traficante, ele vai e pega uma mulher que ama demais, Ou seja... que faz qualquer coisa por ele, por amor, né? Ou seja, você rodou por culpa sua, não minha. Ele não vai. Ele bota ela na bucha do tipo assim, eu tenho uma mercadoria que vai chegar, mas o fulano tá me roubando, e não sei o que. Ela fala, não, mas eu vou por você. Eu vou. Aquela novela da Glória que fez a Bibi Perigosa, a Bibi era uma mulher que amava demais. Isso. Né? Então, mas existem também as mulheres... Deve ter umas mulheres presas a psicopata. Claro, claro. Mas assim, a gente tem hoje que tem mais homens psicopatas que mulheres. Mas por quê? Por conta da testosterona. É mesmo, é? Mas não é que não existe, tá? Não, tá, mas assim, você tá dizendo que existem mais homens psicopatas do que mulheres. Existem mais homens psicopatas. Você acha que não tem por causa da oportunidade também? Eu acho que Compleição o homem lida física, melhor com... oportunidade de liderança. Por exemplo, serial killer é difícil uma mulher, porque você precisa... Aquela coisa de esquartejar, aquela coisa ritualizada, precisa de força física. Isso. A mulher, ela tem a psicopatia também, mas ela exerce de outra forma. Mais por um envenenamento, não é? Envenenamento, você lembra? A corte, aquelas rainhas, elas tinham um anelzinho que botava o veneno ali e fazia na bebida. Aquela síndrome de Munchausen, será que por procuração, ou seja, você fazer a pessoa ficar doente, você acha que tem uma psicopatia ali? Eu acho engraçado. Eu acho que tem uma perversidade. Não é? Porque a pessoa sabe o que está fazendo. E nesse caso, muitas são mulheres, né? Muitas são mulheres. Mas você vê que é uma coisa dissimulada. A maldade feminina, a perversidade feminina, ela é muito mais escamoteada. É um envenenamento. A própria síndrome de Munchausen, o que acontece? É um envenenamento lento. Que você vai fazendo e com prazer pessoas. De ver que a pessoa está ali definhando. Dependente, definhando. É uma psicopatia, assim. Não tem como. Você faria isso. E é mais característico mulher, né? Mas por quê? Porque é dissimulado. Por isso que custa. Tem um filme que eu acho que é... Não é A Culpa, o mais famoso? Daquela menina ficou Fuja. Muito famosa, que a mãe... Eu não me lembro. É Fuja. É Fuja? Acho que é. Fuja é, na verdade, um rapaz negro que começa a namorar com uma menina então branca. Não é esse não. Não é E esse, aí, não. É uma menininha carequinha que vai estar com óculos redondos, assim. E depois descobriu-se que... E ela mata a mãe, né? Mata a mãe no final ela mata a mãe. Mas a menina vivia paraplégica. Ela dava remédio pra menina não poder andar. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma perversidade. Você não faz isso sem algum nível de prazer em subjugar o outro, né? O Ted Bundy. O Ted Bundy, quando ele matava as vítimas, ele dizia claramente: o que me excita mais é ver uma pessoa que vai morrer, olhar para o olho dela e vê-la implorar pela vida. E eu decido a hora que ela vai morrer. Eu sou Deus, ele falava. Que eu tenho o poder de decidir a hora que eu desligo a vida. O tesão dele era esse. Então, sexo para psicopata... Que merda de tesão, porque, caralho... Sabe qual o problema, Igor? Porque você tá fazendo análise desse tipo de funcionamento... pelo teu ponto de vista. Pela sua régua. Por exemplo, quando eu tive que escrever Mentes Perigosas, eu fui tomada disso. Falei, meu Deus, mas por quê? Porque chegou uma hora que eu falei assim, eles não são como a gente. Eu não posso ir nesse raciocínio. Eu tenho que jogar xadrez com o que eu estou escolhendo. E até hoje, para lidar, eu jogo xadrez. Porque tem uma coisa, a gente não é capaz de fazer aquilo, mas a gente é capaz de entender como funciona e as dicas... Né? As identificações, aquilo está esquisito. Por exemplo, uma pessoa que chega na tua vida de uma maneira muito exuberante, se faz muito íntimo, é maravilhoso, eu boto meu pé atrás. Muito perfeitinho. Não, seu amigo, melhor amigo, best friend de infância, e você fala, nossa, onde é que estava essa pessoa tão maravilhosa, tão não sei... Não existe essa pessoa tão maravilhosa. Sabe? Aquele cara que vira teu brother. Assim, pô, mas a gente é igual, a gente é do mesmo time, a gente gosta disso, a gente gosta... Cuidado.
Ninguém é assim. Para se fazer uma amizade, talvez leve mais de 10 anos você observando a pessoa para você detectar se aquela pessoa é confiável ou não. E outra coisa, o psicopata é bom de lábia. Então, agora, na hora de você escolher, fica com o que elas fazem, não com o que elas falam. Por exemplo, políticos falam muito bem, mas não fazem nada do que falam. E, Bia, eu vejo, sabe o que também? Quando a gente Na grande maioria. Se você for ver, e nós somos o que falamos. Eu até fico perguntando, tipo assim, mentir em campanha política é propaganda enganosa? Porque se é crime. Deveria ser, né? Porque eu vejo políticos em horários que vai recomeçar agora, que eu acho horrível, mas de vez em quando eu olho para ver, e pra aí... Rir. Para rir. Não, para rir ou para ver o patético, né? Que prometem coisa, o cara é vereador. Segurança pública é uma coisa de Estado. Governo. Aí o cara, vou botar um policial em cada esquina, ele não tem capacidade para fazer isso. Isso devia ser proibido. O cara tem que falar, ele pode até falar coisas que ele não vai conseguir cumprir, mas tem que estar dentro da alçada dele. Sim. Concorda? Tem que ter uma coerência, gente.